Fala, Alminha, esse é um retrato do ano de 2025. A gente vê situações em que a gente não consegue compreender. Por exemplo, pessoas que estão lutando pelos direitos das bebês reborns, que são bonecas realistas que não têm vida, mas alguns adultos agem como se elas fossem realmente crianças. A gente encontra pessoas fazendo barraco em hospitais ou mesmo em supermercados, brigando com advogados porque dizem que este está praticando preconceito por conta da sua filha, né, que no caso é uma boneca. Aqui eu ilustrei apenas alguns fatos que recentemente aconteceram e levantaram uma polêmica a respeito dessas bebês que parecem realistas, e a gente começou a questionar sobre a sanidade dessas pessoas, né? Por que essas pessoas estão fazendo isso? Será que elas querem chamar atenção? Será uma estratégia do mercado que quer vender mais bonecas? Ou será que essas pessoas realmente precisam de acolhimento, de uma atenção especial, porque elas não estão bem psicologicamente? Hoje eu quero trazer o lado espiritual, um lado literário, que vem do conhecimento de algum livro, e também um lado pessoal, em que eu falo na prática algo que eu faço com relação hoje a esse tema, que é essa bebê reborn, mas no caso para mim foi algo como um objeto. Antes de mais nada, a gente precisa levar em conta que todas as opiniões são válidas, porque a realidade de cada pessoa é única, né? Mas quando a gente pensa nesse lado espiritual, fiquei procurando uma passagem, por exemplo, e me veio essa questão da história da Madalena, por exemplo. A Madalena, ela era uma pessoa, né, símbolo do evangelho, porque ela tinha levava uma vida, né, de mulher do job, né, hoje em dia fala assim, e ela tinha assim uma vida muito desregrada, né? Ela tinha muito dinheiro, mas tinha uma vida muito infeliz, né, muito carente desse amor, afeto verdadeiros, e ela era uma pessoa que ela não conseguia ter filhos. Isso me veio porque essa questão da bebê nos lembra rapidamente essa questão da maternidade, né? Desse lugar de ser mãe. Então eu lembrei dessa história da Maria Madalena e justamente ela não tinha essa capacidade de ser mãe, né? Porque ela já tinha praticado muitos abortos, enquanto ela tinha essa vida dela desregrada, até que ela decidiu seguir Jesus e lá ele começou a ensinar para ela qual que era a fonte de amor verdadeiro. Esse amor que não vem de forma fácil, né? Não vem dos outros, mas esse amor que é cultivado por nós, né? O amor é uma fonte, né? A gente doa, a gente não vai ter exigências de outras pessoas para que a gente doa. A gente simplesmente faz isso. E no caso, ela não podia ser mãe, então ele aconselhou que ela pudesse ser mãe de outras pessoas, né? Outras pessoas carentes que necessitavam de afeto. Tanto que ela teve um trabalho onde ela se dedicou junto aos leprosos, pessoas que eram abandonadas da sociedade, mas que ela decidiu se voluntariar ativamente com esse amor que ela estava desenvolvendo, que é um comportamento onde você escolhe como contribuir na vida de outra pessoa que talvez esteja precisando de algo. E eu tô falando da Maria Madalena, que escolheu outras pessoas para ser mãe, por quê? Porque o papel da mãe é esse de proteger, mas também o de educar. E quando eu penso nessa questão da boneca, onde eu vou conseguir exercitar isso? Porque o nosso propósito de vida é justamente esse da gente se desenvolver enquanto ser humano. E a gente consegue se aperfeiçoar é no convívio com outras pessoas. Então, o que me veio foi essa questão de se eu tô, não tem problema você tá cuidando de uma bebê reborn que não tem vida, mas o que que isso traz para mim de benefício com relação à minha própria evolução? Porque a gente sabe, quando a gente é mãe, o quanto a gente se desenvolve, o quanto a gente é desafiado. Cada hora a gente tem que aprender alguma coisa nova, porque a gente não veio com um manual de mãe. Então a gente vai aprender mais sobre a tolerância, sobre a paciência, sobretudo sobre nós, porque talvez a nossa infância, os nossos pais não tivessem sabido, né, como lidar com a gente, e aí agora às vezes nos faltam as ferramentas necessárias para que a gente consiga ajudar esse ser humano a se desenvolver melhor. Então é um processo, um crescimento tremendo, porque a gente vai buscando para se aperfeiçoar e o melhor de tudo, a gente ainda pratica. A gente aprende o conhecimento teórico e pratica, porque ali que a gente vai ver se está funcionando, se não está, se eu preciso mudar de estratégia. E nesse processo a gente está se desenvolvendo. Agora, quando eu penso com relação a um boneco, no que eu estou me expandindo? Será que não estou nessa evitação? Porque aí eu não preciso lidar com ninguém. Eu vou lidar com algo que não dá uma resposta para o meu comportamento, não me mostra onde eu posso aperfeiçoar. Então, assim, o propósito nesse lado espiritual é a gente se expandir e a gente olhar para outras pessoas.
E será que se eu tiver uma boneca e ficar somente focada nela, eu também não vou esquecer do mundo afora? Essa é apenas uma reflexão, porque às vezes essa pessoa está precisando de ajuda. Mas aí passou desse limite, né, da ajuda que ela precisa, o que que eu vou fazer? Porque ela precisa entender que a vida não é essa, né? A realidade, ela traz pra gente muitos desafios, não é fácil. E se eu não quero lidar com desafios, às vezes eu tô numa posição infantil de não enfrentamento. E quando a gente se apega ao que é externo, por exemplo, essas coisas, né, objetos, bonecas, enfim, isso faz com que a gente só reforce uma característica nossa que talvez nem seja verdadeira. Por exemplo, às vezes eu uso determinado tipo de roupa, eu uso só roupas pretas, me visto gótica. Isso é uma mensagem para mim mesma. Ah, eu sou fechada para o mundo. Ah, eu penso diferente, eu sou rebelde. Tá vendo? Eu tô reforçando coisas que talvez não sejam assim, porque eu sou um punhado de coisas, né? Eu tenho minhas luzes, minhas sombras, e quando eu me apego demais ao externo, às vezes eu estou me perdendo, porque tudo que está acontecendo lá fora eu vou estar sendo abalada. E é por isso que eu quero indicar esse livro, que é Um Novo Mundo, Despertar de uma Nova Consciência, do Eckhart Tolle. E aqui ele fala muito sobre o que a gente faz, sobre esses apegos, e também sobre o sofrimento que a gente vai carregando sem nem perceber. Às vezes a gente tem um corpo de dor que a gente alimenta constantemente. Por exemplo, a gente vê alguma injustiça nessa história toda, né, da bebê reborn. A gente viu alguma mulher que se sentiu injustiçada e que, nossa, ela nem merecia isso, e aí eu já vou nutrindo uma rebeldia, e aí isso vai transbordando de mim, eu já contagio outras pessoas para que elas fiquem no mesmo estágio que eu. E você acha que você vai ter paz em algum momento? Não vai ter paz. Porque, na verdade, você está muito identificado com as coisas. Então, só tem um jeito de trazer essa presença para o seu corpo e de você conseguir entender que você não é essas coisas e que nem o seu passado te define. E para que você não fique entrando em discussões desnecessárias, você precisa começar a se conhecer, começar a ter tempo de qualidade, de presença, que é você ficar em contato com a natureza, observando animais, mas observando os seus pensamentos, para que você não se apegue a eles. Porque toda vez que você fica focado demais nas outras coisas, a sua energia está indo embora. Daqui a pouco você está sendo como mais uma pessoa que está vivendo uma vida comum, uma vida banal, discutindo sobre coisas, ao invés de estar construindo a própria realidade em torno do que realmente você precisa, em torno de quem você realmente é, que é uma pessoa livre, sem essas amarrações. Então, para isso, você precisa treinar. Você pode se lembrar que toda pessoa triste, ela possui uma história triste. E para que ela tenha essa história, ela fica nutrindo essa narrativa. Então, que narrativa você tem nutrido para que você faça parte de tudo isso que está acontecendo nesse momento atual, por exemplo, essa polêmica das bonecas? Onde você está? Como você tem contribuído? Será que você é legitimamente você sem essas máscaras? Ou você coloca uma máscara em específico para defender um ponto específico, mas também não estou ajudando ninguém? Não estou ajudando a pessoa a enxergar a própria realidade. E eu falei tanto dessas coisas externas, né? Mas antigamente, quando eu era mais nova, eu tinha um hábito de cada hora usar algo que tivesse uma pedra, porque eu gosto muito dos elementos da natureza, né? E eu acreditava que isso revelava a minha essência hippie, natural, e por diversas oportunidades eu ganhei pedras e eu perdi essas pedras. Nossa, eu ficava arrasada com isso, ficava muito arrasada. E lembrando disso, eu me lembrei de uma outra história, inclusive, que certa vez tinha uma mulher que ela estava à beira da morte. Uma história real. Ela tinha câncer e uma pessoa foi visitar ela e ela estava desesperada, muito triste, porque ela tinha perdido um anel que era muito importante, sendo que em poucas horas ela poderia, por exemplo, ter morrido. Mas olha o que o apego pode fazer com a gente. Ele tira a nossa paz. E isso só me mostrou a seguinte coisa, que eu estava perdendo justamente para praticar o desapego, tá? Eu preciso cuidar melhor das minhas coisas, mas hoje em dia eu me vejo como uma pessoa desapegada, porque a partir do momento que a gente se vê limitado pelas coisas, que tipo de prisão que a gente está vivendo? E toda vez que eu tenho escutado essa questão da bebê reborn, eu fico pensando, nossa, eu não tive a oportunidade ainda de conhecer ninguém, né, nessa situação, mas eu também não posso, eu não acho assim natural, acredito que existem regras que devem ser seguidas. O que me incomoda hoje é que as pessoas normalizam tudo. Por exemplo, eu tô falando uma opinião totalmente pessoal, então se você não concordar também não tem problema,
Por exemplo, essa questão do médico, né, que a pessoa lá estava transtornada porque não tinha atendido a bebê dela. É óbvio que quem precisava do atendimento era a pessoa, né, era a mãe, no caso, dessa bebê, né, não a bebê. Mas aí, o que que poderia ter sido feito? Realmente, esse acolhimento dessa mãe, mas é óbvio que não deve se tratar, a boneca, assim: "Ah, tá bom, aqui atendemos boneca", a não ser que esse seja um pretexto para atender a mãe. Porque, assim, não tem como colocar uma boneca sendo mais importante que uma criança, isso não tem como. Tem regra para as coisas, tipo assim, a gente aqui é um hospital de humanos, e daqui a pouco o mercado tá entendendo essa necessidade e tá fazendo aí, né, para vender até. "Ah, vou fazer um hospital de bonecas", né, aí vai atender essas bonecas em específico. Mas eu acho que essa não é a questão. A questão é a gente entender qual que é a nossa lei aqui da sociedade, porque as leis elas surgiram para organizar. Por exemplo, se a fila é prioritária, ela é prioritária, né, para quem realmente precisa, então você tem que passar a vez. Aí agora eu vou lá com uma bebê reborn e quero passar a vez. Não, isso não está certo. Talvez seja uma frustração necessária para que essa pessoa desperte. Acredito eu nisso. Porque aí ela vai pensar: "Bom, não é assim que funciona", sabe? Existe formas de colocar ela nessa realidade, que não precisa ser de forma agressiva, mas precisa existir isso para que tenha um limite das coisas, sabe? Porque senão daqui a pouco a gente tá aceitando qualquer coisa e tá tudo ok, porque tudo pode, e aí a gente fica com uma sociedade frouxa que não consegue mais refletir sobre as coisas, ou ataca pedra ou acolhe, mas não consegue pensar sobre isso, porque tudo deve ser medido, né? Ai, tá tudo bem. Por exemplo, se alguém quisesse furar a fila querendo isso, pra mim não tem problema. Se eu não tivesse com pressa, se eu não tivesse com filho doente, tá vendo? Então tudo é relativo. É sobre isso, sobre a gente pensar no que está acontecendo e em como nós vamos agir pessoalmente. Porque falar é muito fácil, o difícil é realmente praticar. Eu vou deixar o link desse livro aqui abaixo. E se você gosta de autoconhecimento, já fica por aqui, se inscreva e até o próximo vídeo. Tchau!